Olá, boa tarde. Entrei novamente porque a internet caiu. Agora acredito que vai dar. Sejam todos muito bem-vindos. Quem for entrando aí, vai compartilhando com outras pessoas. Só me deem o feedback. Pablícia, seja bem-vinda. Boa tarde. Só me deem o feedback, por favor, se vocês estão me vendo e ouvindo. Para ver se está tudo certinho, tudo ok. Seja bem-vinda, Elisângela, Poliana. Sejam bem-vindos. Vamos compartilhando essa live com outras pessoas. Vão clicando no coraçãozinho aí e me ajudem a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Obrigada, Pablícia. Então, tudo certo, né? Estão me vendo e ouvindo. Que eu comecei uma live e tive que encerrar e comecei novamente, porque estava dando problema. Peterson, boa tarde, seja bem-vindo. Gente, hoje eu estou trazendo para vocês um conteúdo sobre reserva de emergência. Se vocês sabem de alguém ainda que não tem a sua reserva de emergência montada, nem sabe por onde passou essa reserva de emergência, vai clicando no coraçãozinho para que o Instagram possa avisar mais pessoas e vai compartilhando. Eu vou enviar para algumas pessoas aqui também e vocês vão fazer esse favor para mim de compartilhar pessoas, porque não tem esse conhecimento, né? Então, ajudar a compartilhar, tá? Enquanto você daqui, eu compartilhando aqui, vamos apenas. Deixa eu fixar aqui agora. Seja bem-vindo, boa tarde. Travou, Poliana? Travou tudo? Vocês estão me vendo e ouvindo? Voltou ou não? Poliana falou que travou. Está travando, né? Mas vocês estão me vendo e ouvindo ou não? Falha no som. A internet não está colaborando, gente. Infelizmente. Vocês duas que estão aqui, ou dois, comentem para mim se melhorou, piorou, como que tá. Só para eu saber. Deu agora? Seja bem-vindo, boa tarde. Sai e volta. Melhorou para vocês, gente? Só me dê um feedback, por favor, para eu começar aqui. Tá melhor. Então tá. Se piorar, vocês comentem comigo. Mas vão apertando o coração que eu vou saber que vocês estão aqui comigo e vão chamando outras pessoas, tá? Então, hoje é um conteúdo muito importante, né? Que eu vou falar sobre reserva de emergência. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Toledo e eu trabalho com educação financeira. Então, fazendo esse conteúdo sobre reserva de emergência. O que você precisa saber sobre a reserva de emergência? Primeiro, o que é uma reserva de emergência? Eu gosto sempre de fazer analogia da caixinha de primeiros socorros, né? Que você guarda na sua casa, com aqueles remédios, com os medicamentos, mas que você nunca pensa em usar aqueles remédios, porque você não quer ficar doente, né? Você não quer ficar doente. Então, coloca aquela caixinha num lugar
que você sabe aonde vai estar quando precisar. Então, você vai guardar dentro do guarda-roupa lá, dentro do armário. Quando você precisar de uma enfermidade, de uma dor, você vai lá e busca esse remédio, esse medicamento. Assim é ser a sua reserva de emergência. Você tem que ter aquele dinheiro guardado, que você saiba onde está, para uma eventualidade, para um imprevisto. Então, não é onde que você vai mexer toda hora, não. Então, você sabe onde vai estar, tá? Não é dentro da sua casa, não é da bolsa, não é poupança. E aqui eu vou falar sobre isso hoje. Então, vocês precisam entender isso. O que é uma reserva? É dinheiro que você pode usar quando precisar e que você saiba onde está guardado, tá? E eu falei o que é a reserva, tá? E tem duas pessoas aqui na live agora. Acredito que seja a Poliana e a Pablícia. Todas duas já têm a sua reserva de emergência? Só para vocês interagirem comigo. Boa tarde, Luzia, seja bem-vinda. Só comentem comigo se vocês já têm a reserva de vocês montada, ou pelo menos começou a guardar, ou acham que tem a reserva já e não sabe se tem. Pablícia não. Não tem reserva, Pablícia. Então, nós estamos iniciando o mês de novembro, né? Hoje é dia 2 de novembro. Eu não tenho nada. E dá uma risadinha, né, Pablícia? Eu tenho guardado. Então, olha só. Pablícia falou que não tem nada, a Poliana falou que tem guardado. Então, para vocês duas que estão aqui, três pessoas aqui na live, depois vão ver no gravado. Tá, você tem guardado, Poliana, mas você sabe se é o valor que você precisa estar guardado? Então, só de você ter já tá ótimo. Você tem um valor guardado. A Pablícia não tem, então é hora de despertar para começar a guardar. Né? Como eu falei, se caso imprevistos aconteçam na sua vida, como que faz? Né? E a gente não tem que ter o dinheiro guardado se acontecer coisas ruins. Não. Para dias difíceis. Não, senão dias difíceis virão. E a gente não tem que estar preparado assim para dias difíceis. Na nossa mentalidade, a gente tem que ter uma reserva para imprevistos, porque imprevistos podem acontecer, tá? Poliana falou que não sabe se é o correto. Então você vai aprender hoje, Poliana, se é o correto ou não o valor que você tem. Então vamos lá. Eu falei o que é uma reserva, né? Que você precisa ter. Assim, lembra da caixinha de primeiros socorros, tá? Então você precisa ter aquela quantia guardado para se precisar você ir lá e pegar quando puder, quando precisar, tá? A Pablícia, estou em dias difíceis e muito. Então, mas é justamente por isso, tá vendo? Por isso que tem que ter a reserva, né? Não é esperar os dias difíceis para ter, não. Senão você vai pensar em dias difíceis e dias difíceis virão mesmo. E aqui, como calcular a sua reserva? Que é essa pergunta que eu fiz. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho dinheiro, mas eu não sei se é a quantia que eu preciso para ser a minha reserva. Eu costumo falar que a reserva de emergência, ela deve ser intocável, né? Você só vai usar mesmo, pôr a mão nela lá, se você realmente precisar, né? Para outras metas, para outros objetivos, você vai aí montando outros valores para esses fins. Agora, para a sua reserva, ela deve ser intocável. Então, como que monta a reserva? Vamos supor que você tem aí uma renda de 5 mil reais. Se você tem uma renda de 5 mil reais, vamos supor que o seu custo de vida seja 4 mil reais. Por isso que a importância de você viver um degrau abaixo, ter um padrão do seu padrão de vida. Você tem que estar sempre no degrau abaixo. Se você ganha 5 mil, você não pode gastar 5, né? Você tem que gastar menos do que 5. E tem gente que fica com problema aí, se endivida porque ganha 5 e quer gastar 10, quer gastar 6, quer gastar 5. Então, não é assim. A Fabrício falou que travou de novo. Voltou, gente? Só para confirmar aí. Então, o que vocês fazem? O valor da renda, se você tem uma renda de 5 mil, você precisa
Saber quanto que custa, quanto que você custa para viver. Qual que é o seu custo de vida? Ela falou que travou também. Voltou. Então, você precisa saber qual que é o seu custo de vida. Ah, Helena, mas eu não sei quanto que eu custo para viver, não. Eu sei que eu recebo meu salário, eu gasto tudo, pago minhas contas. Eu não sei quanto que eu custo para viver, não. Então, você precisa saber quanto você custa para viver. O seu custo de vida é diferente do meu custo de vida, tá? Então, cada um de nós temos um custo de vida diferente. Às vezes você vai pensar assim, ah, mas o seu custo de vida, Elaine, você faz isso, isso e isso, o seu custo de vida, dá para você guardar o dinheiro. Ou eu vou pensar assim de outra pessoa. Não. Cada um tem o seu custo de vida. E como que você vai saber qual que é o seu custo de vida? Tendo um orçamento. Você precisa de ter um orçamento. Você ali você recebe e quais são as suas despesas fixas. Quais são as suas despesas ali de luz, água, telefone, aluguel, internet, tudo que você paga durante o mês, tudo que você gasta durante o mês, não é supérfluo. Alimentação. Então, quanto, se você for parar hoje e anotar, quanto você custa para viver? Quem aqui na live sabe quanto que custa? Quanto você custa para viver hoje? Alguém aqui sabe? Interage comigo aí para eu saber. Você sabe o seu custo de vida? Quanto você custa para viver? Tá dando um delay, né? Eu gostaria de saber isso aí. Ou ninguém sabe, nunca parou para fazer essa conta. Quanto que custa para viver? Então a Fabrícia falou que nunca soube, né? Quanto que era o custo de vida dela. Quanto que é o custo de vida dela. E é muito importante você saber quanto que é o seu custo de vida. Até para você ver se o seu salário está de acordo com o que você custa para viver. Porque de repente você está recebendo um valor de salário que você gasta mais do que isso, você custa mais do que isso. E você não está colocando valor na sua hora, no seu tempo. A Poliana está fazendo essa contagem. Tô bem cara. Então, aí quando chega nessa situação que a pessoa analisa, não, eu preciso, não tem como eu enxugar mais. O que é hora de fazer? Aumentar a sua renda. Por isso que muitas pessoas ficam insatisfeitas nos empregos, né? Porque recebem um valor e tá ali dando todo mês. Por quê? Porque tá gastando mais do que recebe. Não aumenta a sua renda. As pessoas vão levando ali insatisfeitas, tá? A Luzinha que não sabe. Então, gente, para vocês saberem o custo de vida de vocês, coloquem no papel, façam o orçamento. O orçamento é você colocar tudo que entra e tudo que sai. E aí você vai ver para onde está indo o seu dinheiro, tá? E aí, voltando aqui no seu custo de vida. Então, é você faz conta, né? Quanto você custa para viver. Então, vamos supor que uma pessoa que ganha 5 mil, que recebe 5 mil no mês, ela tem um custo de vida de 4 mil. Então, é você pegar esses 4 mil, multiplicar por 6 meses, então vai dar 24 mil, é você ter esse valor guardado, tá? Então, você precisa de ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida guardado, tá? Ficou claro para vocês até aqui? Que o custo de vida de vocês, multiplicado por 6, é esse valor que você tem que montar a sua reserva. No mínimo, 6 meses do seu custo de vida. O Diogo, infelizmente, para o brasileiro, é difícil gastar menos do que ganha, né? Mas tem a possibilidade de você fazer a renda extra, né? Se você está sentindo isso, ô Diogo, tem como você fazer renda extra, tá? A Fabrícia, 99% dos brasileiros vivem assim. É porque falta a educação financeira, Fabrícia. Nós não tivemos a educação financeira, né? No Brasil, nós não tivemos educação financeira. Nós aprendemos matemática na escola. Agora que o governo vai colocar para os professores aprender, né, educação financeira, para estar ensinando para os alunos. Mas nós não tivemos educação financeira. Então, por isso que as pessoas estão acostumadas o quê? A receber e gastar. Receber e gastar. E não pensam numa reserva. Então, por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que eu falei que o conteúdo
e para mais pessoas. Então, que a reserva deve ser montada com custo de vida dos pais mesmo. Mas nós estamos caminhando para a ação financeira, tá? Por isso que existem muitos endividados, milhares de pessoas endividadas em nosso país. Falta de educação financeira. Então, ok, tá? E todo mundo entendeu sobre o custo de vida. Só para eu caminhar com vocês aqui. Está cortando, né? Infelizmente, por aqui quando chove, a internet cai mesmo. Então vamos lá, gente. Eu vou dar continuidade aqui. Pode dar continuidade aqui? Só me dá um ok aqui, se tá ok. Eu falei como calcular, né, a reserva, e agora aonde guardar, onde eu vou acumular esse dinheiro. O Fabrício falou que é o som. Aonde eu vou acumular esse dinheiro, Elaine? Quando eu começar a guardar, aonde eu vou acumular esse dinheiro? Vai ser na poupança? Não, não vai ser na poupança. Tá? Quando você começar a poupar para reserva de emergência, você não vai guardar esse dinheiro na poupança, tá? É o que muitas pessoas cometem o erro hoje. Eu posso falar porque até o início desse ano eu tinha a minha reserva montada na poupança. E aí eu fui conhecimento, por isso eu estou trazendo para vocês conhecimento de que na poupança você não está fazendo um investimento. Que a rentabilidade da poupança é muito ruim. Você, ao invés de ganhar, você vai estar perdendo. Tá? Então, você vai guardar rendimentos de liquidez diária que renda melhor do que a poupança. Por exemplo, Tesouro, CDBs de liquidez diária. Tá? Alguém já ouviu falar no Tesouro e CDB? Me dê um feedback aí. Me dê uma resposta aí, por favor. Vamos interagir, só para eu saber. Se alguém aqui já viu ou já investe em Tesouro, em CDB, para eu dar continuidade aqui com vocês. E vamos apertando o coraçãozinho aí, gente. Vamos compartilhar. Tá tendo um delay. A Fabrício falou que tesouro sim, mas não sei o que é de fato. Olha, o tesouro, já ouvi falar no tesouro, tá? Quem mais já ouviu falar no tesouro? Então, Diogo e a Fabrício já ouviram falar. A Poliana já me ouviu falar nas lives que eu fiz, falei sobre tesouro. Então, vou explicar para vocês o que é o tesouro. O tesouro é você emprestar dinheiro para o governo. Tesouro, por isso chama tesouro direto. Você vai estar emprestando diretamente para o governo. Ai, Elaine, eu tenho medo de fazer isso. Vou emprestar meu dinheiro ao governo. E se o país quebrar? E se acontecer alguma coisa, tiver um impeachment, acontecer alguma coisa com o presidente? O que eu faço? Olha, se acontecer alguma coisa em nosso país, e o país quebrar, a primeira coisa a quebrar vai ser as empresas, depois vai ser os bancos, por vai ser o governo. Então, e ele que faz, né, as notas, as cédulas. Então, ele vai ser o último a quebrar. Então, não tem perigo nenhum, tá? Então, o seu investimento, eles devem estar guardado no tesouro ou no CD, né, de liquidez diária, tá? Então, vocês buscarem mais conhecimento sobre isso. Então, a sua reserva de emergência deve estar no tesouro direto ou no CDB diário. Então, você deve começar a acumular por lá, tá? E, Elaine, mas eu não tenho dinheiro para investir. Porque, assim, investir é só para quem tem muito dinheiro. Não é. Já falei em outras lives, você pode investir a partir de R$1 num CDB de liquidez diária, tá? Então, você pode começar a investir a partir de R$1. Tem tesouro que você pode comprar a partir de R$30. Então, é a busca de conhecimento.
Mas se eu precisar, pode ser tirado desse investimento? Sim. Por isso que eu falo que é liquidez diária. Quando eu falo liquidez diária, imagina uma torneirinha, imaginem duas torneirinhas, né? Uma, você abre e sai a água ali, líquida. E a outra, você abre, ela tá toda entupida. Vamos supor que tá um encanamento todo entupido. Então você abre e não sai água, então não tem liquidez. Então seria um investimento que não tem liquidez diária. Por exemplo, alguma coisa que vai ser lá pra frente, a longo prazo, com datas, tá? Agora, no Tesouro Selic você consegue com liquidez diária. Mas, Poliana, você colocou, se eu precisar, pode ser retirado desse investimento? Essa pergunta é o que eu falei lá atrás. Lembra sempre da caixinha de primeiros socorros. A reserva de emergência tem que estar no lugar seguro e que você consiga pegar no dia que você precisar. Então, sim, tá? Se precisar, lembrando que não é assim, eu vou comprar uma blusinha, eu vou lá e pego a reserva. Eu vou comprar um tênis, eu vou lá e pego a reserva. Não, então não é isso, tá? Olha lá, a Fabrícia respondeu. Não é para usar, lembra sempre, a intocável. Intocável, tá? Então eu falei o que é a reserva, como calcular a sua reserva e onde acumular a sua reserva. Até aqui, ok? Então vocês aprenderam onde deve ser acumulada a sua reserva, né? E quando usar a reserva? É o que a Poliana perguntou aí agora. Mas se eu precisar, eu posso retirar esse investimento? Então, quando? Por exemplo, o que nós estamos vivenciando hoje, graças a Deus já está passando, a pandemia. Alguém aqui esperava de passar por uma pandemia? Alguém aqui esperava de passar por uma pandemia igual nós estamos passando? Né? Começamos no ano passado, já tem 2 anos a fazer que nós estamos aí com a pandemia. Então, muita gente foi pega de surpresa. Milhares de pessoas. Porque não tinha uma reserva. Passaram aperto, passaram apuros, porque não tinham reserva de emergência. Quando a enfermidade bate a porta, nós estamos esperando por uma enfermidade? Não. Então, essa é uma emergência, né? Agora, comprar um tênis é uma emergência? Respondem para mim aí. Comprar um tênis, comprar uma roupa é uma emergência? Que você precisa tirar lá o dinheiro? Respondem para mim. Oi, Eduarda, boa tarde. Respondem para mim se comprar um tênis, comprar uma blusa é uma emergência. Tá vendo? Ó, nunca ninguém esperava passar por essa pandemia. Então, quem não estava preparado aí, com certeza passou aperto, passou dificuldade. A Fabrícia não é. Mas tem gente que acha que é e às vezes até se compromete futuramente com cartão, né? Fazendo parcelamentos longos aí com tênis, com blusinha, né? Com relógio. Então, não é, né? Tênis não é emergência, isso mesmo. Então, quando usar a sua reserva? Nesses casos que eu falei. Coisas que acontecem sem a gente esperar. Às vezes quebrou o encanamento da sua casa, você precisa arrumar, então você vai tirar lá a reserva. Se não tem um outro dinheiro, você vai tirar para poder arrumar. Sua casa vai cair. Então, você vai tirar o dinheiro e vai arrumar a sua casa, vai arrumar o encanamento da sua casa. Vou dar um exemplo. No ano retrasado, minha geladeira queimou o motor. Eu não estava esperando que aquela minha geladeira ia queimar o motor. E compensava muito mais eu arrumar o motor da geladeira do que eu comprar outra geladeira. Então eu tinha a minha reserva. Eu fui e mandei arrumar minha geladeira. Foi um imprevisto que aconteceu, né? Eu não estava esperando por aquilo. Então é você usar no momento certo para coisa certa, tá? Então você não vai tirar o dinheiro, né, do lugar seguro que tá lá com a liquidez diária para qualquer coisa, tá? E como você vai se controlar, né, para não usar esse dinheiro? Porque a gente é assim, se a gente vê aquele dinheiro sobrando, a gente já quer, né, usar. Se a gente não tem maturidade, a gente vai lá, ele é fácil, né, de tirar, ele de liquidez diária, você vai gastar.
Fabrícia, quem sempre teve? Quem sempre teve? Vão apertando o coraçãozinho que vai. A gente tá quase finalizando a nossa live, mas eu quero concluir com vocês aqui. Tá? Como que você vai se controlar? Para você não usar esse dinheiro. Tá lá a sua reserva montada. Ah, Fabrícia. Mas nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Nunca fiquei devendo ninguém, mas eu tinha os meus controles ali. Eu sabia tudo que eu gastava, eu anotava tudo. Então, eu fui montando a minha reserva aos poucos, sem entender ainda. Mas eu fui montando e agora sim, hoje eu entendo que é necessário ter uma reserva de emergência para não passar por apuros. Porque quantas pessoas a gente vê hoje passando por dificuldade pelo fato de serem pegos de surpresa, não terem uma reserva. Ou às vezes foi mandado embora do emprego. Imaginem aí, uma pessoa que foi mandada embora do emprego e não tem uma reserva. Quantas pessoas lá no início da pandemia foram afastadas do emprego e passaram por apuros, por dificuldade porque não tinham uma reserva. Então é nessas situações que você deve usar a sua reserva. Por isso que eu falei aqui de guardar no mínimo 6 meses do seu custo de vida, tá? Então, se você que está chegando agora não viu a live lá no início, eu comentei o que é uma reserva, como montar a reserva, o que precisa do seu custo de vida, né? Você precisa saber quanto que você custa para viver, aonde guardar essa reserva e quando usar. Então foram esses passos que eu dei aqui para vocês agora, né? Eu expliquei como desde lá do início o que significa reserva e quando você usa a reserva. E agora para finalizar, eu quero explicar como que você vai se controlar para você não pegar esse dinheiro a qualquer hora, a qualquer momento, né? É você criando metas, objetivos para você alcançar mais valor e você começar a guardar dinheiro sem ser esse dinheiro que você tem reservado. Por exemplo, você já tem reservado esse dinheiro no lugar seguro, que eu já expliquei aonde que é, e agora você tem uma meta de fazer uma viagem. Aí você vai começar a poupar para aquela meta de fazer uma viagem. Ah, eu quero trocar de carro. Eu vou começar a guardar para troca de carro. Eu esqueço desse dinheiro, da reserva, né? É intocável, então não vou mexer nele, tá? Ficou claro para vocês? Vocês têm alguma dúvida, gostariam de perguntar para eu falar com vocês aqui agora, para a gente finalizar a nossa live? Tem alguma dúvida? Senão a gente vai finalizar e eu volto outro dia para a gente falar de outros conteúdos também dentro da organização financeira, dentro da educação financeira. Tem alguma dúvida? Vocês que estão aqui comigo? Ninguém, gente? Todo mundo tá, ó, firme aí? Sim, mais claro que água. Que bom que vocês entenderam direitinho. O Diogo. Pois é, o Diogo está desempregado e sem a reserva. Tá vendo, Diogo? Aí tá passando aperto, né? Então, confirme para isso mesmo, se é isso mesmo que eu entendi. Então, a Fabrícia também, desempregada e sem reserva. Então, comecem a olhar, ter uma outra visão. Vocês estão desempregados, então é agora que é a hora de vocês começarem a pensar nessa reserva, para não acontecer isso. Né? Tem 2 exemplos aqui, então, dentro da live, que eu acabei de comentar. Eu falei de desemprego, né? Elisângela, não, mas nunca é tarde, nunca é tarde. Depois se você vê no gravado também, tá? Mas, então temos 2 exemplos aqui na live de pessoas desempregadas e sem reserva. E é difícil, né? Então vocês estão passando por isso que eu acabei de falar. Então comecem. Mesmo que estejam desempregados, tem várias formas de vocês fazerem uma renda. Eu vou trazer mais conteúdos ao longo de nossas lives, que agora nós vamos fazer lives com mais frequência. Vou falar sobre renda extra, para você fazer uma renda. E mesmo que você já tenha o seu emprego, já tenha o seu salário, você tem como aumentar a sua renda. E você começar a fazer essa reserva, que é de suma importância, tá? Todo mundo deveria ter sua reserva montada, tá? Para não passar por esses apertos, né? De caso de ser mandado embora do emprego,